esses seres de outras dimensões, eles têm, como eu já falei há pouco, categorias diferentes. Por exemplo, eu também creio que, por exemplo, esses greys que aparecem aqui, eles têm muito mais a ver com a gente. Eles precisam de aparato para chegar até a gente. Os seres celestiais, absolutamente celestiais e multidimensionais, não precisam de aparatos. Olha como ele é humanoide. É totalmente humanoide. Isso aí somos nós. Com 1.000, 2.000, 3.000 anos de existência, a gente fica a cara dos greys. Se alimentando de pílula, boquinha pequenininha, olho grandão, bracinho fininho, a academia vai sair de moda, a musculatura vai ganhar outra flexibilização, os braços vão se encumpridar, mas olha a clavícula do bicho, como é que é igualzinha a minha. Olha como ele tem um pombo de Adão ali no meio do pescoço. Mas Caio, você não acha, você falou dessas cavernas na Turquia, de 200, 300 metros de profundidade, você não acha que esses humanos que estavam vivendo nessas cavernas, porque não tem luz ali, 300 metros de profundidade, não tem luz, é úmido pra caramba. Mas é aberto. E tinham pedras que tapavam tudo. Aquilo ali serviu como abrigo também para a última era do gelo. Mas eles botavam a cara para fora e voltavam. Ah, sim, sim. Mas você não acha que se continuasse vivendo ali, ia ficar, o ser humano tudo muda. Ia ficar meio assim? Tudo mudaria. Qualquer coisa. A natureza da ambiência muda e transforma a natureza dos nossos corpos com uma rapidez enorme. Se você começa, é um sapatinho de japonesa, você pode se abonsaizar com uma rapidez muito grande. Se você bota, por exemplo, aqueles experimentos cranianos de povos antigos. Verdade. Criança nascia, amarrava. Ia amarrando. Ficava com aquele crânio projetado, porque era sinal de status. O que se atribui? É uma coisa curiosa. A meu ver, era uma tentativa de imitar os deuses que chegaram. Os deuses alienígenas. Alienígenas, era para dizer, a gente é da mesma linhagem, a gente tem o mesmo status. A meu ver, foi dali que surgiu... É o que faz mais sentido, né? Foi dali que surgiu essa vontade de semelhança. E aquele de alongar o pescoço também, que bota aquelas argolas? São os mesmos greyzinhos. que podem ser nós voltando no tempo. Hoje... Tem essa história também, né? Hoje a ciência ainda diz que a viagem para o passado é teoricamente possível, mas ainda não conseguiram realizar. Mas é porque a gente está engatinhando na mecânica quântica. Mas as dobras de espaço-tempo, de buraco de minhoca, de todas as coisas que teoricamente a gente já conhece... elas vão se desenvolver. E quando olho os greys, eu não fico pensando em seres interdimensionais, como os chamados anjos do Velho Testamento, ou arcanjos, ou querubins, ou serafins. Aliás, o apóstolo Paulo dá cerca de 10 categorizações que não são exaustivas. Ele não está querendo esgotar um número de seres. Entidades ali. Ele só está lidando com o que nem ele inventou, que já estava presente 400 anos antes dele. Ele estudou tudo aquilo, tanto quanto ele estudou o livro de Enoque. A gente vê influências do livro de Enoque até em Jesus, em coisas que Jesus falou. Como você vê também dimensões da perspectiva da mecânica quântica em várias coisas que Jesus disse. Quando Jesus falou, olha, não fiquem maltratando esses meus pequeninos, porque os seus recíprocos, que são chamados de anjos ou de doubles, os seus recíprocos estão na presença do meu Pai que está nos céus. Ou como quando Paulo usa uma categoria de enlace quântico para dizer, eu estou aqui, mas já estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
É uma linguagem que hoje, para mecânica quântica, é um negócio que não tem nenhum mistério. Que você está em dois lugares ao mesmo tempo. Não tem nenhum problema. Os milagres de Jesus, andar por sobre as águas, ele tem poder para fazer o que ele quer, mas ele não precisa violar a criação dele. Ele usa a criação dele em favor dele. A gente é que não sabe fazer isso. Mas ele suspendia sem nenhuma violação de lei natural nenhuma, usando apenas o nosso desconhecimento, mas usando as leis estabelecidas e criadas nele, porque nele, no Cristo eterno, todas as coisas subsistem, e nele estão ocultos todos os tesouros da ciência, da sabedoria e do conhecimento. Suspensão gravitacional andou sobre as águas. E tem outro aspecto que o pessoal só atrela a fé, a crença e doutrina. Mas a fé também é um poder que transcende o espaço-tempo. Então, a fé original é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos invisíveis, não alcançáveis, não palpáveis, pela nossa capacidade de constatação e palpabilidade. Isso é o que Hebreus 11:1 nos diz. Então, a fé atinge e transcende o infinito. A fé é completamente transquântica. Ela está aqui, está em qualquer outro lugar, ela se projeta para qualquer outra dimensão. Então, é que é tudo muito mais lindo e profundo do que a nossa vã filosofia limitou. A gente foi muito limitado, e é muito limitado pela teologia, pela filosofia e até pela nossa arrogância científica, como sempre fomos. Foi em nome de ciências atrasadas que pessoas foram mortas, como é em nome de ciências pseudo-modernas e avançadas que as mais recentes descobertas são relegadas muitas vezes ao plano quase que esotérico, por quem se diz dono de ciências concretas e palpáveis. Nem tudo é laboratorial. Cada vez mais a ciência se desenvolve para descobrir energias sutis, para descobrir coisas que não estavam acessíveis. Hoje você sabe que está tudo comunicado. Meu Deus, todas as coisas se falam na criação. Você vê cada dia mais o conhecimento se expandindo, como era uma promessa bíblica que está no livro do profeta Daniel, dizendo que nos últimos dias haveria uma multiplicação de ciência, que a ciência se expandiria de maneira indizível. E eu estou muito feliz de estar vivo nessa hora, com quanto eu sofro com a miséria, com a burrice humana, com a autoextinção humana, com o suicídio humano, de um lado. De outro lado, eu me vejo como um privilegiado de estar vivendo nesse tempo, compreendendo tanta coisa, tendo acesso a tantas percepções, dilatando a minha consciência em tantas dimensões, em tantas perspectivas. De modo, meu amigo, que não tem texto que seja tão carregado de multidimensionalidades quanto a Bíblia como um todo, e em especial o Novo Testamento. E em Jesus, tudo que Jesus fez foi multidimensional. Quando ele pegou 5 pães e 2 peixinhos e pegou e fez comida para mais de 5.000 pessoas comerem, o que ele estava fazendo, senão uma multiplicação de dimensão quântica para o pessoal? Quando ele transformou água em vinho, era magia? Não, era uma ciência aplicada que ninguém conseguia conhecer, mas que para ele não precisava de laboratório. Era só dizer faça-se. E se fazia a partir de algo que existia nele, que tinha sido criado nele, que era extensão dele, como a ressurreição dele. É milagre para todo mundo, mas para ele, a morte nunca foi um problema. Por isso que ele ressuscitou mortos para todo lado. E ressuscitará, como ele próprio ressuscitou incorruptível,
da própria morte. O futuro da humanidade é habitar a sociedade ressurreta, glorificada, apelidada semanticamente no Apocalipse de Nova Jerusalém, mas que é apenas uma espécie de sede, porque o mundo inteiro não habitará lá. O que se diz é o seguinte, que lá estará o rio da vida, a árvore da vida, que não haverá religião, nenhum santuário. João diz, eu andei em volta e não vi nenhum santuário. Isso deveria ser maravilhoso. É um lugar desreligiosizado totalmente e absolutamente, para o qual vêm todos os povos, todas as culturas, todas as etnias, e que tem portas abertas em todas as direções para todo mundo entrar, e que as folhas da árvore da vida servem para a cura de todos os povos e de todas as criaturas. Eu acho isso absolutamente extraordinário, mas tem gente que quer que seja apenas para o grupinho da igreja deles. E quem quer que não faça parte daquele gueto está de fora. Deus me livre. Deus me salve de uma visão tão diminuta quanto essa.